Azenate, entre o destino e o improvável, o começo de uma nova história. Imagine uma jovem egípcia criada no coração de uma cultura cheia de deuses, templos e tradições. Ela é filha de um sacerdote importante, cercada de luxo, sabedoria e poder. Seu nome é Azenate. Para muitos, o seu caminho já estaria traçado: casamento com um nobre egípcio, filhos, status, conforto. Mas o destino tinha outros planos. Agora imagine um homem estrangeiro, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido numa prisão, mas que num piscar de olhos se torna o homem mais poderoso do Egito, abaixo apenas do próprio faraó. Esse homem é José. E é nesse encontro improvável, entre o céu e a areia do deserto, entre a dor do passado e a esperança do futuro, que nasce uma história que poucos conhecem, a história de Azenate, a mulher que se casou com José do Egito. Você provavelmente já ouviu falar de José, o menino dos sonhos, o jovem traído pelos irmãos, o escravo que virou governador. Mas o que quase ninguém conta é como Deus também agiu na vida de uma mulher egípcia para cumprir sua promessa. E é sobre ela que eu quero te contar agora. Fica comigo até o fim dessa história, porque eu garanto, a fé, o amor e a transformação de Azenate podem te surpreender e talvez até te inspirar. Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Tudo começa em Om, também conhecida como Heliópolis, uma cidade sagrada para os egípcios, onde o sol era adorado como Deus. Era lá que vivia Potífera, sacerdote de Om, um homem influente, respeitado e pai de Azenate. Desde pequena, ela foi ensinada nos costumes egípcios, nas crenças e nas cerimônias que faziam parte da rotina do templo. Azenate era bela, inteligente e respeitosa. Tudo indicava que ela teria uma vida típica da nobreza egípcia. Mas por trás do ouro e dos perfumes havia também questionamentos. Ela via os rituais, via os deuses de pedra, mas sentia que faltava algo. Um vazio silencioso que nem mesmo as danças dos sacerdotes ou os sacrifícios diante do altar conseguiam preencher. Enquanto isso, em outra parte do Egito, um jovem hebreu estava prestes a ser tirado do calabouço. José, interpretando os sonhos do faraó com sabedoria divina, é elevado a uma posição de honra. E é nesse momento que os caminhos de Azenate e José começam a se aproximar, mesmo sem que eles soubessem. O faraó, impressionado com a sabedoria de José, decide dar a ele não apenas uma posição, mas também um novo nome, roupas reais e uma esposa egípcia, Azenate, filha de Potífera. Você consegue imaginar o impacto disso? Azenate, criada para servir aos deuses do Egito, agora unida a um homem que servia a um único Deus invisível. Um homem que, ao invés de erguer ídolos, falava com convicção sobre um Deus que estava acima dos céus. Não foi só um casamento, foi o início de uma transformação. Um encontro que mudaria o curso de uma nação e que deixaria marcas na história de Israel por gerações. E é a partir daqui que tudo começa a mudar na vida de Azenate. Um casamento, dois mundos, o desafio de viver entre culturas. Para Azenate, casar-se com José não foi apenas um gesto de obediência ao faraó. Foi um mergulho em um universo totalmente novo e, ao mesmo tempo, profundamente estranho. Até aquele momento, ela havia conhecido apenas a realidade do Egito. Suas vestes de linho fino, seus rituais meticulosos, as preces ao nascer do sol. Ela aprendera que a força vinha dos deuses esculpidos em pedra, que a ordem das coisas estava nas mãos de figuras místicas que habitavam o além. Mas José era diferente. Ele não falava em deuses múltiplos. Ele falava em um só Deus. Um Deus que era vivo, que se comunicava, que tinha planos. Um Deus que havia permitido sua prisão,
mas também o exaltado. José falava dele como quem fala de um pai, com intimidade, com amor. E aquilo mexeu com Asenate. No início, era tudo muito novo. José não fazia oferendas como os egípcios. Ele não se curvava diante das estátuas, nem recitava as orações tradicionais. Em vez disso, ele orava em silêncio, com simplicidade. Às vezes, ao entardecer, Asenate o observava de longe, de olhos fechados, mãos erguidas, falando baixinho com o Deus de Israel. E algo dentro dela se inquietava. Aquela fé descomplicada, sem adornos, sem espetáculo, parecia mais real do que tudo o que ela havia visto nos salões do templo. José, por sua vez, não forçava nada. Ele não a pressionava, nem a corrigia o tempo todo. Ele simplesmente vivia sua fé, com firmeza, com verdade. E isso, mais do que qualquer sermão, começou a tocar o coração de Asenate. Eles eram diferentes, sim, mas havia algo entre eles que crescia: respeito, curiosidade e, com o tempo, amor. Não um amor idealizado, de contos de fadas, mas um amor construído no dia a dia, nas conversas sob as estrelas, nos olhares silenciosos, na paciência de um com o outro, no aprendizado mútuo. Asenate passou a perguntar mais. Queria entender por que José acreditava tanto naquele Deus. Queria saber sobre sua infância, sobre os sonhos, sobre os irmãos que o haviam vendido. E quanto mais ela ouvia, mais admirava. A história dele era marcada por dor, sim, mas também por fé e redenção. Com o tempo, o que era apenas curiosidade virou convicção. Asenate começou a crer, não por imposição, mas por experiência. Ela não abandonou sua cultura de forma agressiva, nem renegou suas raízes com vergonha, mas ela escolheu seguir o Deus de José, o Deus de Abraão, o Deus vivo. E assim, dois mundos se tornaram um só dentro daquele lar. Um lar onde fé e amor caminhavam juntos. Um lar onde uma egípcia e um hebreu aprendiam a viver como um só. Não pela força, mas pela graça. E foi nesse ambiente que nasceram dois filhos. E com eles nasceu também uma nova promessa. Manassés e Efraim, filhos da promessa, frutos da transformação. O tempo passou e Asenate se tornou mãe. O primeiro filho nasceu e José deu-lhe o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Não porque ele havia apagado o passado, mas porque agora havia algo novo, algo maior. O amor de Asenate, a bênção da paternidade, o cuidado de Deus. Tudo isso curava aos poucos as feridas do menino que havia sido traído pelos irmãos e vendido como escravo. Asenate entendia. Ela não conhecia a dor de ser rejeitada por seus próprios irmãos, mas sabia o que era viver entre dois mundos, carregar perguntas sem respostas e sentir o peso das expectativas. E agora, ao segurar Manassés nos braços, ela sentia que um novo ciclo estava se formando. Não só para José, mas para ela também. Algum tempo depois, nasceu o segundo filho, Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E aqui de novo o nome dizia tudo. José prosperava, mas não era só ele. Asenate também, porque a prosperidade aqui não era medida em ouro ou títulos, mas em paz interior, em propósito, em fé viva. Ver os filhos crescerem era como ver uma ponte sendo construída. Eles eram, ao mesmo tempo, herdeiros do Egito e herdeiros da promessa de Deus. Tinham sangue egípcio, mas coração moldado pela fé de Israel. E Asenate sabia, o que ela e José estavam construindo ia muito além do presente. Tinha a ver com o futuro de um povo inteiro. Ela não era apenas esposa de José, era mãe de duas tribos que um dia fariam parte da história de Israel. E mesmo que naquele momento ela ainda não tivesse ideia da dimensão disso, o céu já havia escrito cada detalhe. Asenate ensinava seus filhos com ternura.
E José os guiava com sabedoria. E juntos eles formavam um lar onde o amor de Deus era o centro. A antiga filha de sacerdote agora era a esposa de um homem de Deus e mãe de líderes escolhidos pelo Senhor. E talvez esse tenha sido o maior milagre de todos. Não apenas a ascensão de José, mas a transformação de Asenate, de uma mulher criada entre ídolos, a uma mãe que gerava parte da promessa divina. Mas a história deles ainda guarda algo especial, porque muitos anos depois, algo marcante acontece. E é sobre isso que eu vou te contar no próximo trecho. A bênção de Jacó, o reconhecimento de um legado. Os anos passaram. Os filhos cresceram. O Egito seguia próspero sob a liderança de José. E Asenate se tornara uma mulher sábia, respeitada e admirada. Seu papel dentro daquela história, e além das aparências, ela era uma mulher que havia vivido transformações profundas, que caminhava com fé e que acompanhava de perto o destino de sua família. Mas um dia, uma notícia chegou trazendo um misto de alegria e reverência. Jacó, o pai de José, o patriarca de Israel, estava em seus últimos dias de vida. E foi nesse momento que algo muito significativo aconteceu. José levou seus 2 filhos para conhecerem o avô. A cena é descrita com simplicidade na Bíblia, mas carrega uma força simbólica enorme. Jacó, já idoso, com os olhos fracos, estende as mãos sobre os netos. E ali, naquela bênção silenciosa, ele faz algo inesperado. Ele adota Manassés e Efraim como seus próprios filhos. Ou seja, eles não seriam apenas netos, eles herdariam a promessa, herdariam a bênção, herdariam a identidade do povo de Deus. Você consegue imaginar o que isso significou para Asenate? Seus filhos, nascidos em solo egípcio, criados em meio à nobreza e à cultura estrangeira, agora eram reconhecidos como parte da linhagem de Israel. O Deus que José servia, o mesmo Deus que ela aprendeu a amar, estava selando um propósito eterno na vida daqueles meninos. E talvez, naquele momento, ela tenha lembrado de todo o caminho percorrido até ali, do dia em que conheceu José, das primeiras dúvidas, dos passos tímidos de fé, do nascimento de seus filhos, e agora da bênção que os tornava parte de algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Jacó cruza as mãos, um gesto simbólico, e coloca a mão direita sobre Efraim, o mais novo, contrariando a ordem natural. E José até tenta em corrigir, mas Jacó responde com convicção: "Eu sei, meu filho, eu sei." E naquele instante, Asenate talvez tenha entendido. Aquilo não era sobre tradição, era sobre destino. A bênção do avô sela o futuro dos filhos. E com isso, Asenate vê seu legado eternizado, não nos templos de pedra do Egito, mas nas páginas sagradas da história de Israel. Mas a história dela e de José ainda guarda um final silencioso e cheio de significado. E é sobre isso que eu vou te contar no último trecho. Silêncio e eternidade. O legado de uma mulher esquecida pelos homens, lembrada por Deus. Depois da bênção de Jacó, a Bíblia silencia sobre Asenate. Ela não aparece mais nos textos. Nenhuma descrição de sua morte, nenhum discurso, nenhuma estátua erguida em sua honra. Para muitos, isso poderia parecer o fim de uma personagem secundária. Mas para quem entende como Deus trabalha, isso diz muito, porque Asenate não precisou de títulos, nem de fama. Ela viveu onde Deus a colocou e fez o que muitas vezes é invisível. Amou, creu, ensinou, permaneceu. Ela foi estrangeira entre o povo da promessa, mas seu coração foi acolhido por Deus. E através dela 2 tribos nasceram. E séculos depois, o nome de Efraim ainda ecoava entre os filhos de Israel. E com ele, o reflexo de uma mulher que decidiu crer. Sabe,
Muitas vezes a gente acha que só é lembrado quando faz algo grandioso, quando aparece, quando brilha. Mas a Zenate nos mostra que o verdadeiro legado nasce no cotidiano, no silêncio das escolhas, no amor que não exige palco. Ela não era perfeita. Ela vinha de outra cultura, de outra fé, de outro mundo. Mas ela se permitiu ser transformada. E isso é extraordinário. Talvez você se sinta um pouco como ela, em meio a um lugar estranho, cercado por vozes diferentes, tentando entender seu propósito. Talvez você esteja entre dois mundos, ou ache que Deus só usa quem já nasceu pronto. Mas a história de Azenate é a prova de que Deus também chama quem vem de longe. Quem não tem sobrenome hebreu, quem carrega dúvidas no coração, mas está disposto a aprender, a caminhar, a crer. Ela não teve uma grande visão, não foi profetisa, não fez milagres, mas ela disse sim àquilo que Deus estava construindo. Isso foi suficiente. Seu nome pode ter sido esquecido por muitos, mas seus filhos foram lembrados por todos. E esse é o tipo de história que vale a pena ser contada.